Bem-vindo à Corrente do Livramento. Se você está aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar o que é isso. Todo mês, toda sexta-feira, nesse horário, a gente se reúne aqui para orar juntos por libertação. Não é um vídeo comum, é uma corrente. Uma corrente de oração que vai se espalhando de pessoa em pessoa, de família em família, de cidade em cidade. E cada vez que alguém compartilha, a corrente cresce e mais pessoas são alcançadas. Hoje a corrente tem um tema específico: livramento das correntes do passado. Porque tem muita gente que foi liberta de situações difíceis, mas ainda está presa ao peso dessas situações. Tem gente que saiu da dependência química, mas ainda está presa à memória do vício. Ainda sonha com aquilo, ainda sente o chamado nos momentos de fraqueza. Tem gente que saiu de um relacionamento destruidor, mas ainda está presa à voz dessa pessoa. Ainda ouve as críticas, ainda acredita nas mentiras que foram ditas. Tem gente que foi perdoada por Deus, mas ainda está presa à culpa. Ainda se condena por erros que já foram cobertos pelo sangue de Jesus. Tem gente que saiu de uma situação de pobreza, mas ainda está presa à mentalidade de escassez. Ainda vive com medo. Ainda não acredita que merece o bem que Deus quer dar. Liberdade não é só sair do lugar. É sair do peso, é sair da mentalidade, é sair do passado de vez. E Jesus foi muito claro sobre isso. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8,36. Verdadeiramente, não superficialmente, não temporariamente, não só por fora. Verdadeiramente livres, por dentro, por fora, na mente, no coração, no espírito. Essa é a liberdade que Jesus oferece, e ela está disponível para você hoje. Quando a gente pensa em correntes, pensa em ferro, em prisão física, em algo que prende o corpo, mas as correntes mais poderosas não são feitas de ferro. Paulo sabia disso. Ele escreveu algumas das cartas mais poderosas da Bíblia de dentro de uma prisão. Acorrentado fisicamente, vigiado por soldados, sem liberdade de ir e vir. E mesmo assim, ele escreveu: aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Filipenses 4:11. Ele estava preso por fora, mas completamente livre por dentro. E tem tanta gente hoje que está livre por fora, mas completamente presa por dentro. Livre no corpo, presa na mente, livre na situação, presa na memória, livre no presente, presa no passado. A corrente mais forte não é de ferro, é de pensamento, é de memória, é de medo, é de vergonha, é de culpa. E essas correntes Jesus também veio quebrar. Ele mesmo declarou no início do seu ministério: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4:18. Liberdade aos presos. Isso te inclui. Qualquer que seja a corrente, qualquer que seja a prisão. Mas tem algo que eu preciso te mostrar. Uma cena do livro de Atos. Um homem que não pediu cura, porque nem sabia que podia. E o que aconteceu com ele pode acontecer com você agora. No livro de Atos, no capítulo 3, Pedro e João estavam subindo ao templo para a hora da oração. E na porta do templo havia um homem. Ele estava lá todos os dias, pedindo esmola, porque era paralítico desde o nascimento. Ele não pediu cura, ele pediu dinheiro, porque era tudo que ele conhecia, era tudo que ele achava que podia receber. Às vezes a gente também faz isso, pede pouco, porque não acredita que pode receber muito. Mas Pedro olhou para ele e disse algo que mudou tudo. Prata e ouro não tenho, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele se levantou, pela primeira vez na vida, pulando, louvando a Deus, entrando no templo com Pedro e João. O que fez a diferença? O nome de Jesus.
Não foi a fé perfeita do homem, não foi uma oração longa e elaborada, foi o nome de Jesus declarado com autoridade. Esse nome tem poder, hoje, agora, para você. Poder sobre a memória que aprisiona, poder sobre a culpa que não vai embora, poder sobre o medo que paralisa, poder sobre a vergonha que sufoca, poder sobre qualquer corrente que ainda te prende ao passado. Vamos entrar na corrente agora. Chegou a hora, não de ouvir sobre libertação, de receber. Essa corrente não é assistida, é vivida. Se você está em casa, estende as mãos. Abre as palmas para cima, em posição de receber. Porque hoje você não veio só assistir, você veio receber. Senhor Jesus, eu entro nessa corrente agora. Não como mais um vídeo no celular, como um encontro real, com o Deus real, que tem poder real. Tu disseste que o Filho liberta, e eu creio nisso. Então liberta a mim, liberta a minha mente das memórias que ainda me prendem, das cenas que eu revivo sem querer, das palavras que ainda ouço de pessoas que já foram embora. Liberta o meu coração da culpa que eu carrego por erros que já foram perdoados. Que o teu perdão seja maior do que a minha autocondenação. Liberta o meu espírito do medo do futuro, do medo de falhar de novo, do medo de não ser suficiente. Liberta a minha identidade das mentiras que foram plantadas, das vozes que disseram que eu não presto, das comparações que me diminuíram. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida: estou livre, verdadeiramente livre, por dentro e por fora, no corpo, na alma e no espírito. As correntes do passado não têm mais poder sobre mim, porque o Filho me libertou. E quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Amém. Você entrou nessa corrente e você não saiu o mesmo. Algo foi quebrado hoje, pode não ter aparência de mudança ainda, mas no espírito algo se moveu. A palavra de Deus não volta vazia. E a oração feita em fé produz resultado. Agora, eu te peço uma coisa. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa. Um amigo, um familiar, alguém que está preso e ainda não sabe que pode ser livre. Essa corrente cresce quando você passa adiante, e cada pessoa alcançada é uma vida transformada. Obrigado por estar aqui. Até semana que vem, sexta-feira. Corrente do Livramento. Sopro Divino com Moreira. Fiquem em paz.